Olá, seja bem-vindo a mais um Dicas do Greb. Dessa vez nós vamos falar sobre estampas corridas, os famosos rapport. Vamos produzi-los no CorelDRAW. Aguarda aí que já começa. Bem, estamos de volta e como anunciamos aqui, né? Então nós vamos trabalhar com o rapport. Então, rapport é o padrão mínimo de estrutura de entrelaçamento de um tecido, né? Então, é um padrão de repetição, tá? Então, aquelas estampas de saias, vestidos, toalhas, baby doll, calcinhas, cortinas, né? Então, todas aquelas estampas são criadas através de um padrão, de um módulo de repetição, certo? Esses módulos, eles possuem vários tipos, vários padrões. Tem um módulo básico, tem o contínuo, tem o all over, existem células, vários conceitos e várias formas de se criar repetições e com essas repetições produzir os mais diversos tipos de estampas, tá? A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: existe um padrão de tamanho que a indústria trabalha. Você pode até criar uma repetição num outro padrão, tudo bem, mas existe um padrão e esse padrão sempre trabalha no múltiplo de 8 centímetros, né? Então 8 centímetros, 16, 32, 64 e assim por diante, tá? Porque um padrão para fazer, por exemplo, a estampa de uma calcinha, né, de uma cueca, é diferente de um padrão para fazer uma cortina, uma saia, né? É um outro tamanho. Então existem diversos padrões, claro, de acordo com aquilo que você deseja da sua estampa, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês como fazer isso no CorelDRAW de uma forma bem rápida, bem prática. Esse é apenas o primeiro vídeo, certo? Eu tenho muita coisa bacana para mostrar para vocês e vocês vão ver agora como fazer o rapport. Ah, sim, se a pronúncia não estiver correta, você, por favor, me avise aí nos comentários, tá? Obrigado. Bem, vamos lá. Vou aqui criar um arquivo novo. Estou com o meu CorelDRAW X6, você pode fazer isso em outras versões sem nenhum problema, tá? Um arquivo novo. Vou configurar aqui o tamanho da página, a unidade para centímetros, o tamanho para 16, largura, e 16, altura. Então eu vou trabalhar sempre com esse padrão, digamos assim. Então eu venho aqui, ó, adicionar pré-definição e salvo com o meu padrão rapport 16 centímetros, ok? Fazendo isso, da próxima vez que eu for criar um arquivo novo, tá? Então vou fechar aqui, novo, ele já está aqui, ó, rapport. Então se ele tiver em outro padrão, é só você clicar aqui, rapport 16, tá? Então isso serve para qualquer configuração que você fizer aqui nessa janela, tá? Por exemplo, cartões de visita, algum tipo de folder que você faça, qualquer material, você salva aqui o tamanho, tá? Então, vamos aproveitando o vídeo aqui e mostrando várias outras dicas para vocês. Vou dar um OK. Então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou marcar aqui as bordas da página com linhas guias. Então eu vou dar um duplo clique aqui, seria o mesmo que layout, configurar página, tá? Vou dar um duplo clique, venho aqui em linhas guias, pré-definições, marco aqui bordas da página, ok? Então ele vai marcar aqui as bordas da página com linhas guias. Eu venho aqui em alinhar e mando alinhar as guias, tá? Vou criar a minha estampa. Então você pode fazer o desenho que você imaginar aí, usar vetores, fazer seus próprios desenhos ou imagens, né? Desde que você organize isso para que haja uma repetição de fato, tá? Então vou fazer aqui algo bem simples. Vou pegar texto aqui, pegar uns caracteres aqui da fonte Wingdings, que eu acho que vocês já devem ter usado bastante esses caracteres, né? Só com eles mesmo aqui vai dar certo aqui para a gente fazer o nosso rapport. Vamos colocar você de magenta, você uma corzinha mais
clara. Ok. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um duplo clique aqui no retângulo para criar um retângulo ocupando todo o espaço da página. Ele automaticamente criou esse retângulo aqui. Vou definir essa amarelinho aqui, retirar o traçado. Vou marcar aqui alinhar objetos. Vou puxar a linha guia vertical, uma linha guia horizontal, para marcar aqui o centro, tá? Eu posso criar esse retângulo antes ou depois, certo? No começo ou no final, você decide, tá? Então, vou começar aqui a criar. Então, eu vou posicionar aqui, pegar aqui uma cópia, tecla mais, pego uma cópia dessa aqui, vou posicionar aqui. Diminuir um pouquinho. Vou dar um zoom aqui, aproveitando para mostrar outras dicas para vocês. Eu dou um clique no objeto, então vem as alças de rotação e inclinação e o eixo de rotação aqui. Então, como está marcado alinhar objetos, então vou desmarcar aqui alinhar objetos, deixar marcado apenas alinhar as guias. Então vou puxar aqui o eixo de rotação até a interseção aqui, ó. Opa. Ó, tá até a interseção, tá? Então, esse será o eixo de rotação quando eu girar o objeto. Vou mostrar aqui para vocês a diferença. Quando você der um clique aqui, o eixo de rotação está no centro. Quando eu girar, ele vai girar em torno do próprio objeto, né? O eixo de rotação é o próprio centro do objeto, né? Aqui, o eixo de rotação está em outra posição, ó. Tá aqui, é o centro da página. Centro do meu módulo. Então vou clicar aqui, seguro Ctrl e vou girar, ó, 15 graus. 15 graus. Giro aqui, botão direito, crio uma cópia, Ctrl R, repete, 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 repete. Pronto. Tá aqui. Criei esse objeto, esse padrão aqui. Repetição bacana, né? Cria uma cópia, centro, aumentar um pouco essa daqui, cria uma cópia, opa, não criei a cópia, cria uma cópia, centro, cria uma cópia. Então vou começar a posicionar alguns objetos. Vou marcar aqui, alinhar objetos novamente. Começar a posicionar alguns objetos aqui nas bordas. Criar uma cópia, posiciona aqui, criar uma cópia, posiciono aqui, vamos diminuir um pouco o tamanho. Crio uma cópia, posiciono aqui, crio uma cópia, vou posicionar esse aqui aleatoriamente dentro da imagem. Uma cópia, posiciono aqui. Como eu falei, de forma mais aleatória, tá? Cria uma cópia, vou posicionar aqui, diminuo o tamanho, cria uma cópia, vou posicionar aqui. Crio uma cópia, posiciono aqui, diminuo o tamanho, vou afastar um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, deixar um pouco desordenado, certo? Tá muito certinho aqui. Deixar opa, acabei criando uma cópia aqui.
Pera aí, desalinhar aqui os objetos. Pronto, está mais desordenado, né? Então, veja só. Coloquei esses objetos aqui, tocando nessa borda aqui, porque quando eu quero que eles se repitam do outro lado. Então, não coloquei nada nesse quadrante aqui, tá? Ó, temos 1, 2, 3, 4 quadrantes. Não coloquei nada desse lado aqui nesse quadrante. O que eu fiz nesse quadrante aqui, ele vai repetir para cá, ó. Tá? Esse aqui vai repetir para cá. Esse aqui vai repetir para cá. Talvez até tenha um probleminha aqui, tá? Então, feito isso, eu venho aqui na minha janelinha de transformações, então organizar, transformações, posição, ela vai encaixar aqui, se não tiver encaixado é só encaixar, e vamos começar a trabalhar aqui. Então, clico nesse objeto aqui, quero repeti-lo aqui do outro lado, então qual o tamanho? 16 centímetros? Então eu tenho aqui mudar a posição dele, então vou para cá, 16 centímetros, eu quero apenas uma cópia, aplicar, criou a cópia aqui. Então, mesma coisa com esse objeto, 16, criou a cópia aqui. Aqui, embaixo, 16, criou a cópia para cá. Ó, vamos ter um pequeno probleminha aqui, né? Então vou deletar esse aqui. Vamos diminuir de tamanho. Vou ver um pouquinho mais para cá. Agora vamos voltar aqui, central direito. 16. Aplicar, pronto, ok. Aqui para baixo, 16, ok. Aqui para cá, menos 16, tá? Aqui menos 16, ok. Aqui agora menos 16 para cá. Pronto. Vou deletar aqui. Vou duplicar mais alguns objetos aqui. Então, o que fica dentro não vai ter nenhum problema, tá? Dá um F4 aqui. Pronto. Criei minha estampa, tá? Meu padrão de estampa. Então agora, como transformar isso realmente em um padrão que ele possa se repetir? Então eu venho aqui em ferramentas. Sim, primeiro eu confiro aqui se está marcado alinhar as guias, tá? Então estou aqui com o meu fundo preenchido, certo? Estou com os objetos todos posicionados. Então você vai em ferramentas, criar preenchimento de padrão. Ele pergunta se você quer fazer um preenchimento de duas cores ou um preenchimento totalmente colorido. Deixa eu marcar aqui totalmente colorido. Ok. E aí nós vamos marcar onde vai ser o padrão. Como está alinhado as guias, então ele mostra aqui, ó, borda, interseção. Pronto, então eu estou no ponto certo aqui. Então eu vou puxar, clico, puxo. Interseção, mesmo que seu mouse passou um pouquinho, ó, aqui está a borda, ó, aqui interseção, pronto. Então estamos no ponto certo. Então ele pergunta: criar um padrão com a área selecionada? Ok. E aqui você vai salvar na pasta padrão do Corel, tá? Pasta padrão aqui, ó, documentos, Corel, Corel Content, Vector, Patterns, que são os seus padrões, tá? Então você vai colocar o nome que você deseja. Você pode salvar numa pasta diferente também, ter sua própria pasta de estampas, tá? Então vamos salvar. Ok. Vamos abrir um arquivo novo aqui. Vamos padrão do Corel mesmo. Ok. Então vamos supor que você um tecido de 3 metros, vamos mudar aqui para centímetros. Um tecido de
3 metros por 80 de largura. Tecido aqui de 3 metros por 80 de largura. Então você tem todo o rolo de tecido aqui, né? Então vamos criar a estampa. Vamos simular aqui como vai ficar a estampa. Então o padrão nós já criamos. Então vamos aqui apenas simular como ficará essa estampa. Então dou um duplo clique aqui. Ele vai criar um retângulo ao redor de toda a página disponível. Vou retirar o contorno. Você vem aqui em ferramenta de preenchimento. Preenchimento de padrão. Ele já abriu aqui totalmente colorido. Se não tivesse, você clicava aqui totalmente colorido. Se você salvar o seu preenchimento, o seu padrão em uma outra pasta, que não seja a pasta do Corel, então você vem aqui em procurar, navega até a pasta onde está o seu padrão e aplica ele. Se você salvou aqui o seu padrão na pasta do Corel, então você abre aqui, navega até o final, clica no seu padrão. O seu padrão tem aqui medidas, então 16 centímetros por 16 centímetros. É muito importante você marcar aqui corretamente de acordo com o tamanho que você criou. Dá um OK, pronto, está feito aqui a repetição. Você viu aqui que vai dar tudo certo, ó. Vou dar um zoom aqui, ó, tá tudo se repetindo, tudo encaixadinho, bem bonitinho, tá? Você dá um clique aqui, ó, abre o menu de navegação, tá? Outra dicasinha bacana aí para você. Vem aqui no zoom, vou aproximar aqui. Veja, é tudo bacaninha, tudo repetindo, tudo se encaixando perfeito, ok? Essa foi mais uma dicas do Grab. Opa!